específicos dos números desse desastre chamam a atenção. Foram 39 municípios impactados. Todo aquele curso do rio que a Zuleika mostrou compreende 39 municípios mineiros e capixabas, com 19 vidas perdidas, mais de 1.200 desabrigados, mais de 1.200 pescadores impactados. São 680 quilômetros de leito dos rios do Alacho, Carmo e Doce, e praticamente destruídos. Um dado que me chamou muita atenção é o tempo, e no primeiro momento, no dia do desastre, no dia 5 de novembro de 2015, eu imagino que muitos viram pelo Jornal Nacional as primeiras notícias, uma imagem de celular que mostrou o rompimento da barragem. Pelo menos essa é a minha primeira lembrança do desastre. Mas até hoje muita gente não tem a dimensão da velocidade que tudo aquilo aconteceu. E tem uma diferença na informação entre a minha apresentação e a Zuleika, ignorem a minha. Foram 30 minutos entre o rompimento da barragem e a destruição de bens imóveis. São 30 minutos. Nem a velocidade do WhatsApp, e ainda mais com o filtro de fake news, é possível que uma notícia de que a barragem rompeu, a maior parte das pessoas não acreditaria nisso. Então é uma velocidade incrível para uma distância relativamente longa, são alguns quilômetros, entre o rompimento e a destruição. 82% de todas as edificações desse distrito foram destruídas, mas há um outro lado do desastre que eu gostaria de frisar também agora nessa introdução, que é o ser humano. Qual foi a participação do ser humano diante do desastre? Olha, em apenas um mês foram 235 toneladas de produtos de higiene doados para os atingidos. Em apenas um mês foram 190 toneladas de alimentos, 402 mil litros de água. Isso faz com que nós ainda tenhamos um pouco de esperança, né, na humanidade. Além desses números dos desastres, e esses são dados ambientais e socioeconômicos, existe um outro elemento fundamental que precisa ser considerado, que é para a administração pública, sobretudo municipal. A fazenda municipal, de grande parte dos municípios envolvidos, e aqui Mariana, Ouro Preto, Anchieta, no Espírito Santo, a fazenda desses municípios foi destruída, foi liquidada. Esses municípios sobrevivem basicamente da mineração. Eu tenho alguns dados aqui. Em Ouro Preto, 79% do INSS se perdeu no ano seguinte ao desastre. 79% do INSS no município de Ouro Preto. O CEFEM, em algum momento, chegou a zerar o repasse do CEFEM para o município de Ouro Preto. Em Anchieta, no Espírito Santo, que sobrevive praticamente por conta da SAMAR, 75% do PIB é representado pela SAMAR, do PIB municipal. E 65% da arrecadação municipal vem da SAMAR. E, como sabemos, há alguns anos já não opera. Então, imagine o impacto que é para as fazendas municipais, mas principalmente para os munícipes, para o cidadão desses municípios que tem agora um município sem recursos para aplicar. Bom, assim como hoje, o evento de hoje é uma linha do tempo do desastre, esse painel mostra um pouco sobre essa mesma linha do tempo. No dia 5 de outubro, e eu chamo isso de dia 0, ou dia 1, a minha vista já me engana, então é o primeiro dia que foi o desastre, no dia 5 de novembro de 2015. E vocês vão perceber um pouco, isso serve para um almanaque, serve como uma referência para eventuais surpresas que nós tenhamos no futuro, seja para repetirmos o que deu certo, aumentar a velocidade do que foi lento. Então, no dia 5 houve o desastre, já no dia 7 dias depois do desastre, no dia 7, foram publicados 3 decretos, na verdade com variação de um dia. Então, no dia 7 e no dia 8, após o desastre, o governo federal, o governo de Minas e o governo do estado do Espírito Santo publicaram decretos institucionalizando, a partir daí, as ações, que são esses decretos. Esses decretos.
que são as ações de combate ao desastre, as ações de atendimento ao desastre, resposta ao desastre. E foi aí, Onofre, Pavan e colegas, que o alinhamento começou. Então, nada acontece por acaso. Então, houve a edição de decretos específicos institucionalizando a atuação segregada. Então, como o Estado do Espírito Santo deveria atuar, como o Estado de Minas Gerais deveria atuar e como a União, em algum momento, deveria se organizar. 25 dias depois do desastre, veio talvez um dos principais marcos desse processo. E parece contraditório com tudo que eu vou dizer agora, na minha curta fala. Todos estão aqui tecendo louros, elogiando e como a melhor solução consensual, a do acordo, mas um ponto importantíssimo nessa linha foi o ajuizamento de uma ação judicial. Que contraditório, não? Faz parte do nosso sistema. Então, no dia 25, ajuizamos uma ação conjunta, e aí sim, esse foi o primeiro passo formal de união, da União Estado Espírito Santo de Minas Gerais, contra as 3 mineradoras. Por que essa ação foi tão relevante? Primeiro delas, mais uma vez, pode parecer contraditório. O diagnóstico naquele momento era de um tiroteio de ações judiciais. Era uma multiplicidade de ações judiciais, individuais e coletivas. Então, todos os legitimados coletivos, com toda razão, ajuizaram as suas ações. Os vários órgãos dos Ministérios Públicos, estadual, federal e estaduais e federal, da Defensoria Pública, de associações legitimadas, cidadãos, ajuizaram ações populares das mais diversas. Só para que tenham uma ideia, no primeiro ano foram 35 mil ações ajuizadas em razão do desastre. E nós contribuímos com uma ação. Então, fomos mais um nesse processo, em alguma medida irracional, da coletividade, de a primeira alternativa que se pensa é vamos ajuizar uma ação. E nós fomos, mas como parte de uma estratégia específica. Dessas 35 ações, vocês devem imaginar, há uma desconexão, uma contradição inerente à maioria delas. E não há maldade nisso, e não há erro nisso. Na verdade, cada um defende com o mesmo espírito, com a mesma boa-fé, interesses específicos. Existem uma diferença de viés na defesa de cada um, embora todos com muita legitimidade. Mas o fato é que chegou o ponto de um determinado órgão do Ministério Público, Onofre, isso é absolutamente prosaico, a buscar ajuizar uma ação para impedir que a onda de lama chegasse ao oceano. Há uma defesa consistente para isso. Isso já passando 2 vezes. Por outro lado, outro órgão do Ministério Público, o do Espírito Santo, ajuizou uma ação para não deixar essa onda de lama chegar no Espírito Santo. Então, o cenário contribui para esse tipo de, me permitam, esquizofrenia de cenários, não de instituições, para não depois ser provocado a me explicar. E o fato é que essa ação judicial, ela teve alguns eixos importantes que pautaram as nossas tratativas na sequência. E quais foram esses eixos mais importantes? O primeiro deles era buscar a responsabilidade objetiva das mineradoras. O segundo deles era a responsabilidade das 3 mineradoras. Não apenas da São Marco, mas também da Vale e da BHP, como poluidoras diretas. Não vou detalhar aqui as teses, agora aí, se me permitir, o presidente da mesa, mas infelizmente não dará tempo. Então, incluir a controlada, mesmo porque, como se disse durante todo o tempo, a São Marco não conseguiria resolver sozinha aquele problema que ela própria causou. As controladoras precisavam participar. Outro eixo fundamental dessa ação civil pública, que foi refletida no acordo que foi celebrado na sequência, foi o dinamismo, já falado aqui na mesa de abertura. Como construir uma ação judicial se o desastre ainda está em andamento? Os pedidos também foram flexíveis. Então, houve um dinamismo dos pedidos da ação judicial para que acompanhasse o dinamismo da catástrofe, que ainda hoje acontece. Ainda hoje repercute e reflete os seus efeitos
na sociedade e no meio ambiente. E foram mais de 70 pedidos formulados nessa ação civil pública, que teve sua liminar deferida, é o quarto ponto aqui da linha do tempo, no dia 43, a liminar foi deferida, acatando todos os nossos pedidos, bloqueando 2 bilhões de reais da Samarco, incluindo as controladoras na responsabilidade, determinando o bloqueio de bens das empresas, inclusive a suspensão das licenças de operação. Mas o fato é que tudo isso que constava na liminar, atendendo a pedido feito por nós mesmos, isso vai de encontro àquilo que nós defendemos na sequência. Não é saudável que, para resolver um determinado problema ou punir um determinado causador, a gente pague aquele que vai financiar a reconstrução do desastre. Então não parecia razoável naquele momento tanto o bloqueio de bens, o bloqueio de valores, a administração desses bens bloqueados e dos valores bloqueados por meio de alvará judicial. Isso não acompanha o dinamismo de tudo isso que nós estamos falando. Mas o fato é que no dia 43 teve a decisão judicial, e esse foi um passo fundamental para a etapa que se seguiu no dia 74, nessa sala, foi bem lembrado. E a curiosidade é por que aconteceu nessa sala. Primeiro, que foi em Belo Horizonte, e segundo, que não havia espaços disponíveis para tanta gente. E foi assim que foi durante todo o tempo. As 3 empresas constituíram, cada uma delas, algumas bancas de advogados nacionais e internacionais, os nossos representantes da União dos Estados, tanto os advogados públicos quanto os técnicos dos ministérios e das secretarias, tradutores, porque havia alguns estrangeiros na mesa, e era algo de insuportável. Enquanto a gente falava, ficava alguém aqui no seu ouvido repetindo tudo que você está falando em outra língua, e isso incomodava, porque ele tinha que ficar muito perto para ouvir o que você está falando, e era uma torre de Babel. Mas o fato é que conseguimos nos entender. Nessa primeira reunião, nessa sala que eu falei, houve um passo fundamental. Primeiro, para reunirmos numa tentativa de celebrar o acordo. E o segundo, e que foi muito bem sucedido, que é a formação de grupos especializados. Nós constituímos 4 grupos temáticos para celebrar o acordo. Isso foi uma boa medida. Um grupo para discutir apenas os problemas ambientais. Um grupo para discutir apenas os problemas socioeconômicos. Outro para discutir a gestão dos programas, como seria a forma de execução. E o quarto grupo, a forma de financiamento. O receio era de que, se colocássemos todas as discussões na mesma mesa, além da constatação óbvia de que não andaríamos, um tema mais relevante ofuscaria outros temas menos relevantes. E o mais relevante, ontem, hoje e amanhã, é o impactado, a pessoa do impactado. Então, em alguma medida, essa figura mais relevante ofuscaria outras que também são relevantes, embora menos, mas que deveriam constar no acordo. O acordo deveria contemplar todas as situações, as mais relevantes ou as menos relevantes. Desde a indenização do impactado, o auxílio emergencial, até o que fazer com os animais domésticos localizados na rua. Tudo deveria ser objeto de nossa análise. Então, a separação de grupos faz com que todos os temas fossem tratados com máxima relevância, e depois isso deveria ser juntado. Bom, tivemos do dia 76 até o dia 115 reuniões intermináveis, reuniões de 24 horas, na verdade 24 horas em dias seguidos, não me esqueço, 3 dias seguidos de 24 horas de reuniões, e havia uma razão para isso, não é gostar de passar a noite acordado. Uma das mineradoras envolvidas, a PHP, tinha representantes, a sede dos diretores principais ficava na Austrália, e o fuso é invertido. Então nós discutimos durante o dia para validar durante a noite. O fato é que algumas reuniões só conseguiam avançar durante a madrugada. Até que no dia 116 houve a assinatura do maior acordo da história do Brasil. Infelizmente eu não vou conseguir falar tudo que eu gostaria, mas eu queria fazer
alguns registros. O primeiro deles é por que o acordo é tão melhor do que o litígio. Isso pode parecer óbvio, mas vai se tornar um pouco mais óbvio na sequência do que eu vou falar. Temos alguns procuradores federais aqui na sala, e nós, eu sou procurador federal, nós já estamos acostumados em alguma medida com a conciliação. Lembramos, algo em torno de 100 mil acordos por ano na Procuradoria Geral Federal. Matéria previdenciária em ações individuais, o que é muito importante para o segurado, que aquilo é tudo que ele tem. Esses são 100 mil acordos por ano. Mas não há uma cultura, ou seja, posso afirmar que existe uma cultura ainda não nacionalizada, mas existe uma cultura de acordo, sim, em alguns segmentos do sistema de justiça. Nos grandes desastres, nas grandes catástrofes, não há. E eu vou citar 3 exemplos. O primeiro deles aqui de Minas Gerais. O desabamento do pavilhão da Gameleira, nas vésperas da sua inauguração, em 1971, uma obra assinada por Oscar Niemeyer. Um pernambucano envolvido, inclusive, o engenheiro da obra, que a partir daí perdeu-se em sua carreira. Mas foram 65 operados mortos nesse desabamento, nesse pavilhão, 50 feridos, é considerado o maior acidente de trabalho da história do Brasil. Fazendo uma conta aqui, são quase 50 anos da data do acidente, meio século. Deste meio século, os processos ainda se concluem. 50 anos. Então, os netos ainda têm alguma expectativa de receber algumas indenizações, embora algumas indenizações já tenham sido dadas naturalmente, mas os processos ainda estão em curso. Outro, esse me parece uma catástrofe sem igual. Um incêndio na Vila Socorro, em São Paulo, no ano de 1984, houve um vazamento de combustível e a gasolina se misturou com o manguezal e havia palafitas sobre o manguezal. Então pegou fogo, todo o manguezal pegou fogo embaixo da casa das pessoas. Na época não houve um relato, um registro preciso, mas se estima que foram aproximadamente 500 mortes. E dessas e tantos outros feridos por mais de 700 mil litros de gasolina numa comunidade que vivia em palafitas. Até hoje, os processos de indenização ainda estão em andamento. Eu vou considerar o mais recente, da Boate Kiss. Todos conhecemos muito bem. O da Boate Kiss foram 200... Foi em 2013 o acidente, foram 242 pessoas mortas e 680 feridos. Adolescentes, jovens. Atualmente são 252 processos em andamento, o número praticamente das pessoas que faleceram, e foram 26 julgados. 26 processos julgados em primeira instância. A maioria dos processos a maior parte dos processos ainda aguarda prova pericial. O mais curioso de tudo, o mais trágico de tudo, não é o mais trágico, mas o mais curioso de tudo nessa tragédia da Boate Kiss, dos desdobramentos judiciais da tragédia da Boate Kiss, é que, além de não terem suas ações julgadas, os pais que tiveram seus filhos mortos, alguns pais que tiveram seus filhos mortos no incêndio, tiveram que responder uma ação penal movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, porque criticavam o trabalho do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Porque as condenações não davam, porque as indenizações não saíam, porque os culpados não eram presos. Bom, críticas que todos fazem. Então, além de perder seus filhos, de não receber as suas indenizações, ainda responderam ações penais por criticar o trabalho das instituições. E um dos sócios da Boate Kiss, inclusive, ajuizou uma ação contra o Estado do Rio Grande do Sul pedindo indenização. A tragédia foi culpa do Estado do Rio Grande do Sul. Mas o fato é que ainda está na estaca zero. Então, nesse cenário todo de longos processos, a variável tempo nessas tragédias é fundamental, seja para o sentimento de impunidade, ou seja para as comunidades mais pobres terem condições de sobreviver e de subsistir. O desemprego causado
em casos como o de Mariana, de grandes tragédias, é sempre associado, é sempre uma medida subsequente a essa tragédia. Falei da destruição das fazendas municipais, sentimento de impunidade, tudo isso acompanhado de longos processos, longas perícias e recursos. Por isso que quando a gente fala que são 116 dias, desde a maior tragédia da história do Brasil, até um acordo que foi, abre aspas, um colchão de retalhos, para a integral reparação do meio ambiente. Já houve integral? Não houve. Essa foi a obrigação. Tudo aquilo que eu falei sobre ação judicial, responsabilidade civil objetiva, responsabilidade das controladoras, todas as teses que foram construídas foram encerradas. 116 dias. Por quê? As controladoras entraram no acordo e pagarão por ele. A responsabilidade objetiva perdeu sentido porque eles assumiram a responsabilidade e pagarão por todos os danos que foram provocados. Então, as décadas de discussão do mérito da responsabilidade, que é o que está acontecendo na Guartiquis, quem foi o responsável, foi a União, foi o Estado de Minas, foi o DNPM, quem foi o responsável? Nada disso hoje faz sentido. As empresas já assumiram essa responsabilidade e estão pagando por ela. Então, em apenas 116 dias, substituímos décadas de discussão. E mais do que isso, muitas vezes a discussão de mérito demora menos do que o processo de execução, com todos os seus embargos e impugnações. Já está em andamento a execução. Há falhas, algumas, muitas, mas já está em execução. A governança construída permite a identificação dessas falhas e a atuação para corrigi-las e forçar a execução. Bom, então, sobre o acordo, eu vou ter que acelerar bastante aqui. Algumas premissas foram trazidas já na primeira reunião, que seriam inegociáveis, que é a integral reparação de todos os danos ambientais, econômicos, sociais, a garantia da execução, ou seja, não apenas a Samarco poderia assinar o acordo, as duas gigantes multinacionais também deveriam assinar o acordo, todos os impactos deveriam ser considerados, se são as pessoas, são as famílias, são as comunidades, são os pequenos produtores, são os pescadores, são os indígenas, são os outros membros de comunidades tradicionais, quilombolas, os empresários da área de turismo, lazer, cultura, esporte, bom, todos deveriam ser indenizados. Garantindo-se a mais ampla participação, com transparência, participação da comunidade antes, durante e depois de todo o processo, e eu vou detalhar um pouco isso na sequência. A Fundação Renova deveria sempre prestigiar a contratação de mão de obra local no Espírito Santo e Minas Gerais, que é mais uma forma de fazer movimentar riqueza e devolver dignidade a essas pessoas. O atendimento às pessoas, eu falei isso, é prioridade absoluta, antes do meio ambiente, antes de qualquer outra movimentação, a pessoa é o centro do acordo, deve ser a prioridade. Bom, existem algumas premissas que não deveria se comprometer a responsabilidade penal de todos os envolvidos, ser um acordo civil, e esse é o universo de participantes desses 116 dias de tratativas. Então, todas essas entidades, de alguma forma, participaram, seja de forma colaborativa, seja crítica, que também de uma forma colaborativa, sobretudo, a força de trabalho constituída no governo de Minas Gerais teve condições de ouvir, discutir, levantar informações de todas essas entidades, conversar com comunidades dos mais diversos municípios impactados. Houve também, nas vésperas da celebração do acordo, reuniões com outros movimentos aqui em Belo Horizonte para apresentar o acordo já em seu esqueleto mais aproximado da sua assinatura, para reunir contribuições finais, reuniões também do Conselho da Bacia Hidrográfica do Rio Doce, para ouvir também os municípios da bacia sobre o acordo. Bom, no Poder Legislativo também, algumas audiências públicas foram celebradas, e eu comentava com o Pavan antes de subir aqui. Um dos episódios mais curiosos foi naquele da outra ponta, uma audiência pública na Câmara dos Deputados, onde foi precedido de uma nota de repúdio do deputado federal Sarney Filho, uma nota de repúdio ao acordo. E dias depois, ao acordo que não tinha se celebrado e não se conhecia o teor ainda. Mas na sequência, dias depois desse evento,
ele se tornou ministro do Meio Ambiente e foi um grande defensor do acordo que foi celebrado. Bom, esse é o acordo, o mérito do acordo, dos programas ambientais e socioeconômicos, são 43 programas desenvolvidos em 8 eixos ambientais e 7 eixos socioeconômicos. Então essa parte verde são os programas ambientais e essa parte azul são os programas socioeconômicos. Eu infelizmente não vou entrar em cada um desses pontos, um detalhamento de cada um desses pontos. Eu quero ir para gestão e execução. Esse é o coração do acordo. Olha, obviamente que os 43 programas ambientais e socioeconômicos é o coração, é a parte mais relevante, é aquilo que precisa ser feito. Mas isso daqui é o que torna possível executar tudo aquilo lá. Todos aqueles 43 programas nos próximos 15, 20, 30 anos. Zuleika colocou muito bem a preocupação com a saúde física e mental da população. Existem programas aqui de duração mínima de 10 anos, de monitoramento epidemiológico da região, para saber se vão surgir doenças na região em razão do desastre. Então, no mínimo 10 anos de monitoramento, que pode ser renovado por outros 10 anos e assim vai. Então, é um acordo que pode demorar alguns anos, décadas, e tudo aquilo está sendo explicado e detalhado naqueles programas que eu passei há pouco. Mas como fazer com que tudo aquilo funcione? É o sistema de gestão e governança contido no e é isso que eu queria me ater nos últimos muitos minutos. Existe um sistema de gestão e governança interno e outro externo. O interno foi objeto de muita polêmica. Havia uma discussão sobre quem deveria ser responsável por executar todos aqueles programas. A primeira resposta é, obviamente, as empresas. A Samarco, a Vale e a BHP devem investir todos os recursos necessários para a recuperação. Outras ideias surgiram. As empresas financiam, mas o Estado executa. Vamos fazer uma sociedade de propósitos específicos. Bom, várias ideias surgiram como executar. Mas todas elas tinham falhas imensas. Então, deixar para as empresas, as mineradoras executarem, é um problema grande, porque elas são empresas, o objetivo delas é dar lucro, e essa será sempre a prioridade dessas empresas. Isso não está errado. Então, incluir um programa de recuperação ambiental desse porte social, desse porte nessas empresas, sem que tenha uma estrutura apropriada para isso, haveria uma concorrência de prioridades e isso comprometeria certamente a recuperação do processo. Deixar para o Estado é uma proposta ainda pior. Imagine o Estado tendo que licitar cada uma das obras e das contratações para executar todos esses serviços e, além disso, comprometer a estrutura do Estado para fazer a execução é socializar a responsabilidade pelo desastre. A responsabilidade é das empresas, não é do Estado. O Estado tem que fazer o que faz de melhor, fiscalizar, monitorar, cobrar o que as empresas fazem. Bom, então, pulando essa novela, resolvemos constituir ou obrigar as empresas a constituir uma fundação de direito privado. E essa fundação de direito privado teria gestão inteiramente independente das empresas, o dinamismo próprio das entidades privadas e com instâncias internas de governança. O que é que eu quero dizer com isso? Haveria uma diretoria executiva responsável pelas funções executivas da fundação, ou seja, executar, apresentar projetos, seriam aprovados pelo Conselho Curador. Então, o Conselho Curador, mais amplo, é o equivalente ao Conselho de Administração de uma empresa, ela seria responsável por aprovar esses projetos, mas sempre ouvindo o Conselho Consultivo, que é o ambiente mais adequado de discussão com a sociedade. Ali estão as universidades, ali estão os atingidos, ali estão representantes interessados na recuperação do processo. Então, ali eles vão aprovar, vão opinar sobre todos os processos que vão ser executados, que no final todos serão controlados pelo Conselho Fiscal, que tem uma função diferente da tradicional. Não é apenas um controle contábil, não é apenas um conselho contábil, mas também de conformidade das ações.
E no ambiente externo, nós temos algumas outras instâncias de fiscalização. O mais inovador de todos, e que em alguma medida foi objeto de críticas, foi a criação do Comitê Interfederativo. As críticas se dissiparam na medida que perceberam que o Comitê Interfederativo funciona como nem nós imaginávamos que pudesse funcionar. O Comitê Interfederativo é formado por representantes da União, dos 2 estados, dos 2 municípios, e mais recentemente tiveram algumas modificações, mas eu vou deixar no painel seguinte para que eles as exponham. Bom, o objetivo do Comitê Interfederativo é evitar conflitos, evitar definição diversa de prioridades da União, do Estado de Minas e do Estado do Espírito Santo. Isso era mais do que esperado, isso era provável que acontecesse. Então, aqui no Comitê Interfederativo, tudo isso é harmonizado, eles fiscalizam a execução do acordo. A auditoria externa, independente, uma das 4 grandes empresas de auditoria mundial deveriam ser escolhidas, foi escolhida a Ernst Young, que também faz um papel diferente de uma auditoria tradicional, na medida em que ele, além de avaliar contas, avalia também a execução dos projetos. E, por fim, o painel de especialistas, que foi excluído do primeiro aditivo ao acordo, prefiro me referir dessa forma. Eu tinha uma profunda admiração pela ideia do painel ambientalista, mas, infelizmente, deixou de existir. Tem uma estrutura de funding, eu não vou detalhar, mas antes do funding, deixa eu só fazer esse registro aqui para que não seja um dos pais elogiando o seu filho. Esse sistema, essa engenharia construída para a gestão e execução do acordo foi objeto de uma análise do editorial da Folha de São Paulo no aniversário do desastre de Mariana do ano passado, onde foi dito: ninguém imaginou que sanear o estrago feito pela Samarco seria simples nem rápido. Há sim chance de que o arranjo institucional inovador logre o que há muitos terá parecido infactível: remediar também a agressão ao meio ambiente como justiça social. Então, aquilo que parecia estranho numa primeira e apressada análise de alguns se tornou o grande mérito de todo esse processo do acordo, que também foi reconhecido pelo Ministério Público de Minas Gerais por meio de sua promotoria de Justiça e Tutela de Fundações de Belo Horizonte. Em relação ao funding, a forma de financiamento, só queria fazer um registro. Estamos falando aqui de aproximadamente 5 bilhões de reais em 3 anos. 2 bilhões no primeiro ano, 1,2 bilhão no segundo ano, 1,2 bilhão no terceiro ano, mais 500 milhões de financiamento para obras do sistema sanitário dos municípios atingidos, mais 240 milhões anuais para recursos de compensação. Estamos falando de aproximadamente 5 bilhões em 3 anos. O que isso significa? É difícil falar, né? Então vamos analisar o orçamento finalístico do IBAMA, COC. Orçamento finalístico do IBAMA. Em média, o IBAMA empenhou para as suas ações finalísticas cerca de 130 milhões de reais por ano. Então são 500 milhões de reais em 3 anos. Estamos falando aqui de 5 bilhões de reais para 39 municípios, enquanto que aqueles são 130 milhões de reais para todo o Brasil. Bom, teremos um painel específico sobre os resultados, não vou me detalhar em relação a isso, mas analisando os relatórios que foram produzidos, fiscalizados pelo Comitê Confederativo, mostra que de fato estamos no caminho certo para encontrar uma solução para esse trágico desastre. Para nós, da administração pública, fica uma lição também. A lição de que é possível inovar na administração pública, é possível ousar na administração pública, é possível entregar resultados diferentes daqueles esperados. Dificilmente alguém, há algum tempo, imaginava que em 116 dias tudo isso pudesse ser formatado, construído, planejado. Essa é uma forma de começarmos
a reverter a lógica da administração pública do medo, paralisante, ineficiente, onde todos olham mais para os empoderados órgãos de controle do que a efetiva solução para os nossos problemas. Bom, isso de alguma forma é um dos legados desse acordo. Eu queria acabar com esse e agradecer a presença de todos, agradecer a paciência, me desculpar por passar o tempo e teremos o dia inteiro para discutir esse e outros pontos. Muito obrigado. Eu, antes de encerrar a mesa, eu gostaria de dar um testemunho aqui para vocês, que quem conhece o Renato sabe que ele trabalha diariamente, começa o quê? Às 9 da manhã e termina às 10 da noite todos os dias, em geral é isso. E eu liguei para ele certo dia, no auge da consonância de acordo, eram às 8h30 da noite, ele atendeu com uma voz de sono, eu falei, onde você está, Renato? Estou no hotel dormindo. Eu falei, 8h30 da noite? Você está onde? Não é porque a reunião começou às 10 da manhã. Eu falei, tá, isso a gente faz todo dia, né? Aí ele falou assim, de ontem, e eu vim dormir às 5 da tarde. Então assim, eu queria só falar isso para vocês, porque sem diminuir o tamanho do sofrimento, da dor, da perda das pessoas envolvidas, a gente tem que fazer um reconhecimento, e aqui eu faço a pessoa do Dr. Renato Vieira e da doutora Zuleika Torquetti, do esforço monumental que foi feito pelos órgãos de governo de tentar encontrar uma saída. E pela essa resumida explanação, né, Zuleika, que acho que não poderíamos ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso, acho que deu para vocês pelo menos terem uma pequena ideia do que foi a dificuldade encontrada. Eu agradeço a participação dos dois e encerro essa mesa. Obrigado. Faremos agora um intervalo de 15 minutos para o coffee break.